Olá, eu sou o presbítero Roberto. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como sempre eu tenho feito, eu quero apresentar para você a Bíblia que estou usando. Eu uso aqui uma Bíblia de estudo, uma Bíblia pentecostal, uma Bíblia para pastores. Essa Bíblia, ela tem a tradução do João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. Uma Bíblia corrigida do ano de 1995. Então, eu quero dizer para você que eu estou sempre lendo as passagens aqui e fazendo os comentários em cima daquele conhecimento que é revelado pelo Espírito Santo e pelas variantes que aqui se encontram. E se você, por acaso, tiver aí com você uma Bíblia de um outro autor, uma Bíblia de um outro ano, ela pode ter algumas passagens diferenciadas. A King James, por exemplo, ela tem várias passagens que não estão escritas da mesma forma. Mas eu gosto sempre de lembrar que o conteúdo é o mesmo. Não vai afetar o seu estudo, pelo contrário, vai te enriquecer ainda mais. Fique aí com a vinheta do nosso programa e eu já volto com toda a introdução inicialmente e depois nós vamos ler os capítulos. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltei. Como eu disse aqui, nós vamos estar lendo a introdução e já fazendo comentários. Vamos ver as considerações preliminares, os propósitos e a visão panorâmica com suas características especiais também. Primeiro e segundo Timóteo e Tito, comumente chamados epístolas pastorais, são cartas escritas por Paulo a Timóteo em Éfeso e Tito em Creta. São os lugares onde Paulo esteve detido, esteve preso. Ele esteve ali enviando essas cartas quando ele estava em Éfeso e também na ilha de Creta para Tito, concernentemente ao cuidado pastoral das igrejas. Alguns críticos questionam a autoria dessas cartas por Paulo, mas a igreja primitiva corroborava sua autoria paulina, embora haja diferenças de estilo e de vocabulário nas epístolas pastorais ao compará-las com as outras cartas de Paulo. Estas diferenças podem decorrer da avançada idade de Paulo e a sua solicitude pessoal com os ministérios de Timóteo e de Tito. Paulo escreveu 1 Timóteo depois dos eventos relatados no fim de Atos, a primeira prisão de Paulo em Roma. Terminou, segundo parece, com a sua libertação. Posteriormente, segundo Clemente de Roma e a Canon Muratoriano, cerca de 190 anos depois de Cristo. Então nós vemos já nesse início dessas considerações que algumas pessoas não dão muito crédito a essas cartas, achando que não foi Paulo quem as escreveu. Mas a palavra diz que é bem provável que algumas mudanças que acontecem ali devido à forma que Paulo escreveu, seria devido à sua idade já avançada, principalmente no texto e contexto, entre as diferenças casuais de tratamento com Tito e com Timóteo. Então, as cartas realmente tinham uma diferença de conteúdo por esse motivo. Paulo viajou a Roma, dirigindo-se
para o oeste até a Espanha, e ministrou a palavra de Deus ali, como era seu desejo, há longo tempo, conforme relatam as epístolas pastoriais. Paulo, a seguir, voltou à região do Mar Egeu, especialmente a Creta, Macedônia e Grécia, e ali continuou seu ministério. Durante este período, Paulo comissionou Timóteo como seu representante apostólico para ministrar em Éfeso, e Tito para fazer o mesmo em Creta da Macedônia. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e pouco mais tarde escreveu a Tito. Posteriormente, Paulo foi preso de novo em Roma, quando então escreveu uma segunda carta para Timóteo, pouco antes do seu martírio. Então nós vemos já nessas considerações que Paulo, como seria nos tempos de hoje, ele levanta Timóteo e Tito como pastores, para estar à frente de igrejas, ministrando a palavra, pois havia ali entre esses homens a confiança de Paulo, que o Espírito Santo de Deus trabalhava na vida deles e dava a Paulo esta revelação de que poderia permitir que tanto Tito como Timóteo fizessem essa obra, mesmo sem estar na sua presença, que o pensamento deles eram os mesmos. E Paulo, ele mantém essa qualificação com Tito e com Timóteo, conversando com eles, levando cartas para entender e compreender como estava o ministério e dando a eles esta autoridade como homem para levar a palavra nas igrejas. Aí nós continuamos com os propósitos dessa carta. Paulo teve um tríplice propósito a escrever 1 Timóteo. Exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Exortar a Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres. Dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problema de Éfeso. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele tem em Timóteo e tem em Tito como se fossem seus discípulos, seus pupilos. E todos os problemas que estavam sendo apresentados, todas as coisas que apareciam ali como dificuldades ou coisas boas de outros ministérios que Paulo já havia passado, ele passa essa experiência para esses dois, para que eles possam estar aptos quando aparecer qualquer tipo de situação. E isso acontece com alguns líderes de hoje, com alguns ministérios que têm mais de uma igreja, onde os pastores, lideranças, levantam algumas pessoas que têm uma responsabilidade hoje para lidar com uma igreja como pastor local. Eles são muito bem orientados, e era isso que Paulo estava fazendo. A visão panorâmica. Um dos cuidados principais de Paulo, transmite ao seu jovem auxiliar, é que Timóteo lute com denodo pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvítico do Evangelho. Paulo também instrui Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja, e oferece um quadro geral das qualidades de um obreiro candidato ao futuro pastor da igreja. Entre outras coisas, Paulo ensina a Timóteo sobre o relacionamento pastoral com os vários grupos dentro da igreja, como as mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos e os mais jovens, os presbíteros, os escravos, os falsos mestres e os ricos. Paulo confia a Timóteo 5 tarefas distintas para ele cumprir. Nessa epístola, Paulo exprime sua afeição a Timóteo como seu convertido e filho na fé, e estabelece um elevado padrão de piedade para a vida dele na igreja. Então, nós vemos aqui que essa consideração dessa visão panorâmica, ela fala sobre uma questão de Timóteo ser muito novo. E Paulo retrata a ele
todas as formas de como lidar pelas cartas, como lidar com os jovens, com os idosos, com as mulheres, com os viúvos, com as viúvas, com os ricos e com os falsos mestres. Então, nós vemos que um bom líder, ele faz esse tipo de orientação. Ele não deixa uma pessoa tomando conta de um determinado departamento sem estar atento e instruindo. Pois uma pessoa hoje que pega um departamento, ela não pode ficar sozinha, ela precisa ser orientada por mais experiência que ela tenha. Então vamos continuar aqui nas características especiais. 4 características se projetam nessa epístola. É dirigida diretamente a Timóteo, como representante de Paulo na igreja de Éfeso. Daí a carta ser muito pessoal e escrita com profunda emoção e sentimento. Juntamente com a 2 Timóteo, ressalta mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento a responsabilidade pastoral de manter o evangelho puro e livre de falsos ensinos, que enfraqueçam o seu poder salvítico. Enfatiza o valor supremo do evangelho, a influência demoníaca corruptora do evangelho, a santa vocação da igreja e as altas qualificações que Deus requer para os seus obreiros. Fornece a orientação mais específica do Novo Testamento sobre o correto relacionamento do pastor com os grupos sociais da igreja, segundo a idade e o sexo deles. Então nós vemos que Paulo, ele tinha ali uma experiência muito grande de como saber lidar com todos os assuntos referente à sociedade, referente à igreja e aos problemas que estavam aparecendo. Vamos iniciar então pelo prefácio e saudação, pois eu nunca deixo de ler também o prefácio e a saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos que o início da carta de Paulo, ele é muito comovente. E é o que falou ali nas considerações. Ele já transmite aqui uma comoção muito grande devido a Timóteo ser o seu filho na fé. O título a seguir, a partir do versículo 3, diz assim: As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Versículo 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir-lhes a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Então vamos compreender um pouquinho do que Paulo está falando, que ele está se referindo aos tempos de hoje. Você vai entender que isso que Paulo está iniciando aqui nessa carta, ele já está falando sobre a questão das pessoas hoje que pregam enchendo linguiça. Falar assim diretamente no português claro para você compreender. Pois o que está na Bíblia é para ser pregado o que está aqui. Mas a pessoa começa a dar voltas, começa a falar coisinhas para aumentar um pouco mais o seu tempo em cima do altar, com o microfone na mão, e acaba passando dos limites, em vez de falar aquilo que está aqui. Então vamos continuar. A referência aqui, ela diz assim: 7 anos antes de Paulo escrever essa epístola, advertira os presbíteros de Éfeso de que os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. Agora que isso já está acontecendo, Paulo exorta Timóteo
a confrontá-los com coragem. Esse jovem pastor não deveria transigir com esses falsos ensinos que corrompiam tanto a lei quanto o evangelho. Ele devia travar contra eles e o bom combate, mediante proclamação da fé original, conforme o ensino de Cristo e dos apóstolos. A expressão outra doutrina vem dos gregos héteros e significa estranha, falsificada, diferente. Então, quando Paulo está falando sobre essa questão de outra doutrina, ele está se referindo basicamente a isso, que falsos mestres estavam ali colocando uma palavra falsa somente para enganar o povo. E Timóteo, por ser muito novo, de forma alguma ele deveria abaixar a cabeça. Ele devia afrontar e mostrar que todos estavam errados. Está terminando aqui a nossa primeira parte, o nosso primeiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para dar continuidade a essa leitura, esse estudo. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltei então aqui para o nosso segundo bloco. Vamos dar continuidade a partir do versículo 4, que diz assim: Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Vamos dar uma parada aqui e ler a relevância que fala sobre o fim do mandamento e quando ele fala da lei boa. O alvo supremo de toda a instrução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior da pessoa que se expressa no amor, na pureza de coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. No tocante a essa verdade, dois fatos importantes devem ser conservados em mente. O conceito bíblico de ensino e aprendizagem não é primeiramente transmitir conhecimentos ou preparar-se academicamente. É produzir santidade e uma vida piedosa que se conforme com os caminhos de Deus. O mestre na palavra de Deus deve ser uma pessoa cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. O que Paulo está dizendo aqui é o que acontece nos tempos de hoje. Muitas pessoas muitas vezes me indagam
Como que eu posso apresentar um programa de estudo bíblico? E agora, como eu posso estar como líder de uma igreja, se eu não fiz nenhum curso aí teológico, se eu não fiz uma faculdade teológica? E Paulo está falando aqui que o estudo em si, ele é muito bom. O estudo em si, ele nos traz proveitos. Mas nem tudo isso fará com que você tenha um conhecimento sem a revelação do Espírito Santo. Porque quem te dá a revelação, quem te dá a sabedoria é Deus. E você pode nem saber ler. Eu conheço muita gente que prega a palavra de uma forma tão maravilhosa e não sabe ler. É convidado aqui, por exemplo, para subir no altar, e quando chega na hora da leitura, essa pessoa pede para que outra pessoa, um obreiro, uma pessoa que veio com ela, leia a palavra. E ela vai fazer a transmissão da mensagem. Então isso não impede que a pessoa possa ser usada por Deus para transmitir um estudo, para transmitir uma palavra, para trazer ali aquela mensagem de Deus. E é isso que Paulo está falando. Mas, infelizmente, nós temos muitas pessoas que acham que se você não tiver um diploma, que se você não tiver cursos, que se você não tiver sido levantado por um outro homem, ser ungido no óleo como pastor, você não pode ser líder. Você não pode estar com uma igreja. Claro que acontece aí, em muitos lugares, pessoas que tomam a frente, achando, como o próprio Paulo disse, achando que já são preparadas, que já estão com todo o conhecimento para abrir uma igreja, para serem líderes. E não é isso. A pessoa tem que estar muito, muito mesmo, cheia do Espírito Santo. Ela tem que estar muito cheia de amor a Deus para poder estar fazendo a obra, para estar fazendo aquilo que Deus irá colocar nas suas mãos. Como eu falei aqui, nós estamos no ano de 2023. Eu já falei anteriormente, dando a mim mesmo como exemplo, sobre alguns casos que aconteceu na minha vida, principalmente por ser presbítero. Porque muitos falavam, por que você não é pastor? Por que você não é missionário? Por que você não é evangelista? Eu já passei por um ministério ou outro que quiseram me levantar, mas não era a hora. E eu mesmo não aceitei. E isso eu não estou falando aqui como demagogo. Estou falando porque a orientação vem do alto. E por mais que Deus possa ter falado com aquela pessoa que era para me ungir como pastor, que era para me ungir como evangelista, que era para me ungir como missionário, porque eu sempre digo assim, se uma pessoa vier me entregar algo que é de Deus, eu digo, se Deus falou com você, Ele vai falar comigo também. Então, quando a pessoa dizia para mim, olha, esse ano eu vou te levantar para evangelista, falo, Deus falou contigo para fazer isso? Falou. Então eu vou orar. Se Deus falar comigo também, eu vou aceitar sem problema nenhum. Mas a gente tem uma conversa, a gente tem ali um diálogo muito aprazível, onde eu não estou desrespeitando minha liderança. Eu só digo a ele que se Deus falou com ele, vai falar comigo também. Mas Deus não confirma comigo essa questão. Então eu não prefiro não ser levantado. E hoje eu sou pastor de uma igreja. Hoje eu estou à frente de um ministério, junto com a minha esposa e minha mãe. Mas tudo acontece dentro do tempo de Deus. Vocês podem ver que eu me apresento como presbítero, porque o pastor da igreja onde eu estou é Jesus. O pastor da igreja onde eu estou é Jesus. Eu sou apenas administrador daquilo que ele colocou nas minhas mãos. E eu não me preocupo com o cargo. Eu não estou preocupado se vão me chamar de pastor, se vão me chamar de evangelista, se vão me chamar de irmão. O que me preocupa é que as pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão na nave da igreja, vão ser salvas e subir aos céus. É isso que me preocupa. Porque eu estou aqui para fazer com que essas pessoas
Vejam o caminho. Eu só mostro a porta. Eu só mostro o caminho. Quem tem que caminhar, quem tem que abrir, são eles. Vamos continuar aqui. O número 9 diz assim: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignoradamente, na incredulidade. E na graça do nosso Senhor superabundou com fé o amor que há em Jesus Cristo. Olha que carta maravilhosa que Paulo escreve para Tito. E você percebe que Paulo ele sempre coloca ele como exemplo das coisas que ele fazia por ser leigo, perseguidor, uma pessoa que não entendia as coisas de Cristo, que quando passou a entender, ele viu que ele estava totalmente errado, que ele era ignorante nessas questões. Ele fala sobre blasfema, ele fala sobre perseguidor. Então vamos entender aqui. Antes da sua conversão, Paulo era um violento perseguidor dos crentes em Cristo. Seus crimes terríveis contra o povo de Deus eram motivo suficiente para ele se classificar como o principal dos pecadores. Mas, porque cria com sinceridade que assim estava servindo a Deus, foi-lhe concedida misericórdia e grande paciência, tendo a oportunidade de se arrepender e de aceitar Cristo como Senhor. A misericórdia que Deus mostrou a Paulo deve nos encorajar a apresentar o Evangelho aos pecadores, confiantes de que o poder e a graça de Deus podem redimir e transformar as suas vidas. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que eu sempre repito quando estou ministrando a palavra ou quando estou falando para algumas pessoas sobre Paulo. Muita gente, muitos estudiosos, ciências da lei aí, eles dizem que eu estou errado no que eu vou falar para vocês. Mas as próprias cartas de Paulo, ela é bem clara. Paulo, em suas saudações, ele sempre gosta de lembrar que ele é um apóstolo escolhido por Deus, que ele é um apóstolo escolhido por Jesus, que o conhecimento que ele tem foi dado por Deus, que o seu apostolado foi dado por Jesus. Porque muita gente não aceitava. Muitas pessoas não acreditavam em Paulo, por ele ter sido a pessoa que foi como Saulo. Ele não negava isso. De forma nunca ele chegou e disse que não tinha feito tal coisa. Você pode ver nas cartas dele que ele sempre disse que realmente ele era ignorante, que ele blasfemava. Ele lembra sempre dessas partes. Mas os apóstolos, a maioria deles, ou talvez até todos, eu não posso afirmar isso, mas o que eu vejo algumas passagens, principalmente com as cartas que ele enviou ali a Coríntios e outras, quando Paulo cita ali sobre alguns apóstolos, quando Timóteo mesmo pergunta sobre Marcos, por que não convidá-lo para andar junto com eles, para fazer a obra? E ele disse que não, que deixe que Marcos faça a obra da forma dele, longe dele, e eles façam ali. Então nós vemos que há ali uma picuinha, há uma situação ali constrangedora entre aqueles que foram escolhidos como 12
apóstolos e Paulo. As pessoas provavelmente não confiavam nele, provavelmente não gostavam dele. E quando eu digo as pessoas, estou me referindo aos apóstolos, a algumas pessoas que seguiam junto com eles, devido Paulo ter feito o que fez quando era Saulo. Então a desconfiança com ele, ela é transpassada nos tempos de hoje. Se você conheceu uma pessoa, por exemplo, que fez muita maldade próximo da sua casa, da sua residência, ou você viu um caso aí, como aconteceu já tantos aí na mídia, de casos de pessoas famosas que tiram a vida de jovens, de crianças, de mulheres, de homens, e depois se convertem, viram pastor, aconteceu recentemente aí, que eu não vou citar os nomes aqui. As pessoas não acreditam que pessoa se converteu, aceitou Jesus e virou pastor. Por que você, errado como você sempre foi, que eu estou falando de mim, viu? Por que eu, que cometi tantos erros na minha vida, com drogas, com prostituição, posso me converter, ser um líder e virar um pastor? E determinada pessoa não pode. Por que as pessoas julgam? Deixe que Jesus julgue. Deixe que Jesus veja o coração da pessoa. O que nós temos que fazer é amar. E o que nós temos que fazer é aceitar que Jesus mudou determinada pessoa. Porque nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para fazer esta obra. Vamos continuar então a partir do versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha aí, estou falando dele. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, aprendam a não blasfemar, conservando essa passagem aqui e a boa consciência. Ela é muito interessante, rejeitando, porque Paulo ele está falando sobre pessoas que se afundaram na fé, e ele cita aqui 2 prováveis amigos dele, que não quiseram compreender, não quiseram entender, e Paulo provavelmente cansou de orar por eles e entregou eles a Satanás. Então vamos compreender um pouquinho sobre também essas questões. Quando ele diz no versículo 18, segundo as profecias. Conforme está escrito aqui, houve profecias concernentemente à vontade de Deus para o ministério de Timóteo na igreja. Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida como pastor e a dirigente da igreja. Timóteo deveria permanecer a verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando insidiosamente na igreja. Então, nós vemos que Paulo está falando sobre essa questão de pessoas que não confiam mais em algumas outras que estavam ali se convertendo, né? Que estavam ali mudando. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o terceiro e último bloco desse estudo maravilhoso. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor.
há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Pois bem, voltei aqui para o nosso terceiro e último bloco. Vamos continuar esse estudo, onde Paulo estava falando aqui sobre provavelmente dois amigos dele, que ele entregou para Satanás, que é Emineu e Alexandre. Vamos entender um pouquinho essa parte. A ação de Paulo provavelmente significa que esses dois homens foram incluídos no rol de membros da igreja. A salvação e a união como corpo de Cristo nos protegem do poder de Satanás. Ser desligado da igreja, por outro lado, deixa a vida da pessoa aberta a ataques destrutivos e satânicos. A disciplina eclesiástica visa trazer a pessoa de volta ao arrependimento, à fé verdadeira e à salvação em Cristo. Então vamos entender essa fala, que para muitos ela é muito dura e muito pesada. Então ele diz assim, que entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então nós vemos que, infelizmente, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, sempre terá alguém que irá contra os ensinamentos, que estará contra as coisas que estão sendo faladas ou determinadas. Eu lembro de algumas reuniões que nós tivemos no ministério, onde algumas pessoas, quando o pastor, o líder, estava tomando algumas decisões, acabava se alterando e falando coisas ali que deixava a todos muito tristes com a situação, pois nós estávamos em uma reunião para que a igreja se fortalecesse, e não era isso que acontecia, pois a pessoa acabava enfrentando a liderança perante a todo mundo, dizendo que Deus não falava com ele, que Deus não falava com outras pessoas, apontando de dedo. Então, esse tipo de pessoa, ela não está com o pé dentro da igreja, está com o pé longe. E é bem provável que Paulo está se referindo a Emineu e Alexandre nesse fato. A pessoa está dentro da igreja, mas com os pés lá fora. Dentro da igreja está causando só tumulto, está causando burburinho e acaba se afastando da igreja. E esse afastamento é que Paulo está se referindo, que entregou eles a Satanás. Porque como eles saíram, Paulo provavelmente não deve mais ter se preocupado em ir atrás, em pedir para eles para repensassem na situação, que recolocassem ali a memória deles, o pensamento em ordem, porque as atitudes que eles estavam tomando estavam erradas, e muitas vezes acontece isso com a gente. A gente orienta as pessoas, fala para elas o caminho que tem que seguir, mostra para elas como devem agir, mas as pessoas ficam chateadas e resolvem sair do ministério. Aí você vai atrás uma vez, você vai a segunda vez, você manda mensagem, que hoje as redes sociais é muito prática para isso,
Você manda vídeo, você manda áudio, você manda convite e a pessoa não quer saber mais. Aí o que nós fazemos? Largamos de mão. Acabamos largando de mão. Deixamos para que o Espírito Santo toque na pessoa. Porque nós não deixamos de orar. De orar, não. Nós vamos continuar orando sempre por cada um daqueles que abandonaram aqui a igreja e estão no mundo secular lá fora. E isso nós não vamos deixar de fazer. Mas ficar correndo atrás, sendo que tem outras pessoas que nós temos que dar atenção, isso nós não iremos fazer. Eu, particularmente, não faço. Vamos continuar aqui a partir do versículo 2, do capítulo 2, onde agora ele fala sobre oração. O título diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Quando ele fala homens, ele está aqui, homem, mulher, criança, jovem, idoso. Admoesto-me, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e Deus é um só, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vamos dar uma paradinha aqui nesse número 5, no 2, que ele diz assim, né? No 2, versículo 4, ele diz: que todos os homens se salvem. A Bíblia revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade no tocante à salvação. A sua perfeita vontade, pela qual ele deseja que todos os homens se salvem. Sua vontade permissiva permite e tolera que muitos o rejeitem a sua salvação. Ele fala também sobre um só mediador, que Jesus Cristo é um só mediador. E somente através de Jesus Cristo que podemos nos aproximar de Deus, confiando na sua morte expiatória, para nos remir dos nossos pecados, e orando com fé, pedindo força e misericórdia divina, para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Não devemos permitir que a criatura alguma usurpe o lugar de Cristo em nossas vidas, dirigindo-se-lhe orações. Então vamos aqui dar uma compreendida sobre esses fatos, né? Então Paulo ele pede para que nós possamos estar orando por todos, para que tenhamos uma vida mais tranquila, mais sossegada. E aqui ele fala diretamente a algumas pessoas que estão na liderança da cidade. Ele fala de orar por reis, por prefeitos, por governos, por políticos. Ele está falando isso, para que a nossa vida seja com um pouco mais calma, seja mais tranquila. Porque nós vivemos uma vida atribulada com tantos impostos que pagamos, com tantos aumentos no nosso dia a dia, com tantas dificuldades que nós temos de sobrevivência, pois as coisas aumentam a cada hora, a cada instante. Você acorda de manhã, o valor do combustível está 1. Quando você vai à noite para a igreja, está outro valor. Então, nós vemos aqui que Paulo ele está falando sobre essa questão, que nós temos que orar por todos, principalmente pelos nossos governos e governantes. Ore pelo presidente, nós temos aí um presidente que precisa de muita oração, temos governadores, temos prefeitos, temos senados, temos deputados, precisamos orar por este povo para que a nossa vida ela tenha um pouco de paz, um pouco de harmonia. E aqui ele continua assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído
pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Eu falei aqui quase agora sobre essa questão de Paulo estar sempre afirmando que ele foi levantado como pregador, ele foi levantado como apóstolo por Cristo. Então, eu quero ressaltar novamente, e eu sou presbítero, mas hoje eu estou na liderança de uma igreja. Então, muitos vão me chamar de pastor, porque eu fui levantado como pastor por Deus. E assim como aconteceu com muitas pessoas aí que hoje estão com ministério. Homens que realmente são verdadeiros na fé, porque há falsos mestres. Há muita gente aí que se diz pastor, mas são uma negação com a palavra de Deus. Mas os verdadeiros você reconhece com facilidade, com muita facilidade. Então, se alguém chegar para você, mas você não fez curso de teologia, você não foi ungido a pastor. Quem te levantou a pastor foi Deus. Foi Deus. Paulo foi levantado ao apostolado por Jesus Cristo. E por que você não pode ser? Se você tiver chamado, você vai ser. Porque você vai passar por algumas igrejas, como eu passei, que muitas vezes você não será bem recebido, não será bem entendido. Mas tudo é para edificar ainda mais o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque é necessário você passar por várias situações. Vamos continuar aqui. Os deveres das mulheres cristãs. A partir do versículo 9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos e permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então vamos entender essas questões onde muitas lideranças, muitas pessoas na rede social gostam de imprimir que a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode ser pregadora, que a mulher não pode estar na liderança, que a mulher não pode falar dentro da igreja. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que entender que Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, falando de uma situação. Porque quando Paulo escreve falando sobre essa questão das mulheres, ele não está colocando ali que em todos os lugares, que em todas as igrejas, que em todas as ocasiões, a mulher tem que ficar da forma que está sendo citado aqui. Não, ele está citando uma posição, uma localização, principalmente o que acontecia em Coríntios. Em Coríntios era necessário corrigir o posicionamento das mulheres. Já nas igrejas de Éfeso ou de Laodiceia, Paulo já fala outra situação das mulheres, que seria bom que a mulher, quando fosse orar ou falar, estivesse com um lençol, estivesse com a cobertura na cabeça, com um lenço na cabeça. Então vamos entender, se num lugar ela pode falar, no outro não pode? Então, peraí, Paulo está errado no que ele está falando? Não, é instrução em determinada local, em determinada casa, em determinada igreja. Em um local tem que ser um pouco mais rígido, em outro lugar tem que ser mais ameno. E é isso que Paulo estava fazendo. E aqui ele fala sobre essa questão, quando ele diz que não permite que a mulher ensine. Ele fala sobre vestimenta.
Esse é um assunto delicadíssimo para lidar dentro da igreja, não somente com as ovelhas da casa, mas com lideranças. Eu já fiz aqui um podcast, se você acompanha aí os estudos que eu faço um pouco mais curtos, que é o podcast do Roberto, eu já fiz aqui alguns estudos falando sobre essa questão de vestimentas. O que acontece, infelizmente, hoje? As mulheres, principalmente, não que os homens não estão fazendo, os homens fazem também. Entenda bem isso. Mas eu estou falando das mulheres porque Paulo citou aqui. As mulheres estão hoje se vestindo para ir à igreja como se fosse em uma festa, como se fosse em um outro evento qualquer até da empresa, se esquecendo que o seu comportamento dentro da empresa, numa festa ou no seu dia a dia, ele tem que ser o mesmo. Mas não é isso que está acontecendo. A pessoa vem com uma vestimenta para chamar a atenção. A mulher vem com uma vestimenta que deixa suas curvas, todas elas à mostra. A pessoa vai pregar na igreja, no caso da mulher e do homem, com uma roupa totalmente fora de padrão, porque as pessoas querem aparecer mais do que a própria palavra. Eu não quero alongar esse processo, porque nós estamos terminando aqui o terceiro bloco. Estamos finalizando. Então, o que eu quero dizer para você é assim: nós temos que vigiar como líderes. Temos que vigiar com as pessoas que nós convidamos para estar cantando, para estar apresentando ali uma oração, uma oportunidade. Nós temos que vigiar quando convidamos as pessoas para estar trazendo a palavra, para estar tendo uma oportunidade na igreja, as pessoas que subirão no altar. Se você perceber que a pessoa chegou e está com uma vestimenta inadequada, não dê oportunidade. Não chame. O próprio Paulo diz que nossos olhos não devem se escandalizar. Se for para escandalizar, é melhor que tire fora. Então eu quero orar. Quero orar por você que é líder. Quero orar por você que está na nave da igreja. Quero orar por você que está vendo esse vídeo. Mas antes, porém, eu lhe peço que o Senhor possa nos auxiliar. A produção está colocando para você aí o Pix da igreja. Eu sempre digo aqui que quando eu falo Pix da igreja, é o meu Pix pessoal. A nossa igreja aqui está começando o ministério. Nós não temos ainda um CNPJ, nós não temos uma conta bancária. Mas se você quiser nos ajudar a manter esse programa no ar, a ajudar a dar uma condição melhor ao nosso ministério, deposite aí qualquer valor que você puder para nos auxiliar. Hoje nós dependemos disso, nós dependemos de um auxílio, porque nós temos impostos, temos luz, temos água, temos limpeza, temos equipamentos e precisamos repor tudo isso e manter a igreja. Se você puder nos auxiliar, Deus irá te recompensar grandiosamente. Eu estarei orando por todos vocês. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu lhe peço, Pai, não somente por líderes, mas também por as pessoas que estão na nave da igreja, que possam ter discernimento e sabedoria, principalmente em seus comportamentos, nas roupas que vestem, no falar, no dirigir, no estar, ó Pai, à frente da sua obra. Trabalha, Senhor, na vida de cada um deles, para que eles possam compreender que tudo isso que estão fazendo está errado, que devem se jogar ainda mais, que devem orar ainda mais, que devem buscar a sua presença ainda mais, pois santo é o seu nome. Amém. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.